Opa, beleza? Você sabia que tem muita profecia que já foi cumprida e outras ainda vão se cumprir? Uma dessas profecias é Joel, capítulo 2. E acontecerá depois disso. Não é antes, não é, não é sem isso, é depois disso. O que é depois? Vamos lá. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão, os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que serão salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamou. Essa profecia de Joel foi liberada durante os dias do Velho Testamento. Ela tinha uma aplicação para o seu tempo, mas ela tinha também uma projeção para o futuro. São coisas que vai acontecer antes que venha o grande dia do Senhor. Joel estava sendo um instrumento de Deus para falar coisas que aconteceriam naquela época, mas coisas que aconteceriam no futuro. Dito isso, a gente pode entender que ela, além de se cumprir nos dias de Joel, ela é relacionada pela própria Bíblia como começando a se cumprir no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. Quando se cumpriu esse dia, estavam todos reunidos num só lugar e ouviu-se o barulho de um vento. E a Bíblia diz que encheu a casa onde eles estavam. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Esse evento chamou a atenção de muita gente, porque quando eles falavam em línguas, eles falavam em outros idiomas, porque tinha gente de vários lugares do mundo naquela época, naquele local. Em Atos, Pedro fala assim que os homens não estão bêbados, como pensavam que os homens estariam, porque ainda eram 9 horas da manhã. Então não tinha como, né? Mas Pedro disse assim, o que está acontecendo é que Joel disse que iria acontecer, e inclusive no futuro, os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, e tudo aquilo que eu falei há pouco. Senhor. E acontecerá que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Pedro citou o cumprimento da profecia de Joel. Joel profetizou quando estava nos dias dele, mas nos últimos dias iriam acontecer essas coisas. Pedro falou pelo Espírito Santo que a profecia seria para os últimos dias. Não é só para o começo da igreja, mas ela vai acontecer num futuro próximo ao nosso. Outro ponto. Quando Joel começa a profetizar sobre o derramar do Espírito Santo, ele anuncia não só o derramar do Espírito, mas ele faz menção de outros sinais. Ele diz: o sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Isso ainda tem que acontecer. Não se cumpriu isso no dia de Pentecostes, não se cumpriu antes. Então isso daí ainda vai acontecer. Mateus também disse que logo depois desses dias, acho que ele se refere sobre a grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue, as estrelas cairão e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos verão o Filho do Homem vindo em poder e grande glória. Quando isso acontecer, pode saber, Jesus está chegando. E vai tocar o terror. João diz que quando foi rompido o sexto selo, tudo isso aconteceu. Assim como a figueira deixa cair os figos verdes. Quando os figos verdes e os montes foram movidos, as ilhas, ou seja, extraordinário. O que acontece? O que tinha que ser cumprido já foi cumprido. Mas, dentre esse período, muita coisa se perdeu.
Então tem muita coisa para acontecer. Oh, Senhor. Quando Joel anunciou que Deus ia derramar o Espírito, existe um contexto que não dá para ignorar. Olha só. Joel disse assim: Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor teu Deus, porque ele lhes dará chuva na medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. A gente sabe que hoje em dia já começou as crises as escassez de chuva, as alterações dos climas, faltando alimento já em alguns lugares da terra. Por quê? Porque Deus criou os ciclos de chuva, os agricultores sabem disso, estão vendo isso já. Então, Deus vai dar nas medidas certas a chuva para o início do plantio e depois a chuva para o final. Porque existe o momento certo. Existia isso quando, lá atrás, era muito mais fácil o trabalho de preparar o solo, o plantio, a germinação, depois um tempo sem chuva, e depois vinha uma chuva mais forte para que as plantas frutificassem e chegasse ao ponto de colheita. Dito isso foi interrompido. Mas a palavra diz que no fim dos tempos isso vai acontecer. Mas a gente também consegue fazer um paralelo com a nossa vida. As pessoas precisam receber essa chuva de graça. Deus está falando a um povo que naturalmente perdeu a chuva e perdeu a colheita. Mas na sequência, ele fala que não vai fazer chover só naturalmente. Ele vai derramar do Espírito sobre toda a carne. E a chuva na Bíblia é um símbolo do derramar do Espírito Santo. Se você fizer uma conexão das primeiras e últimas chuvas naturais, ou aquilo que está sendo anunciado no plano espiritual, Deus está dizendo que haverá uma chuva inicial do Espírito, que vai determinar o início do plantio do Evangelho, lá no início da história, mas é necessário que antes que a maior colheita de todo o tempo aconteça, venha a grande chuva. E a colheita é sobre nós. A palavra diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Desde a primeira geração até o retorno, é para que o povo tenha paciência. Ele pode voltar a qualquer momento, mas todas as gerações precisavam entender isso. Só que em algum momento elas se perderam, pararam de pensar, de acreditar que Jesus iria voltar. É igual, se a gente trabalhar, a gente não come. Se a gente não esperar, a gente também não recebe a vinda do Senhor. Nós temos que ser perseverantes e aguardar com fé a vinda daquele que é digno de toda honra e toda glória. Ó, Senhor, tá pegando? Espero que sim. Espero que seu coração esteja sendo tocado. Eu falo com muita convicção. Não é do lavrador que o texto quer dizer. Deus quer falar sobre nós. Jesus compara o reino de Deus como uma vinha. Ele espera receber os frutos. E os frutos somos nós que estamos sendo tocados, transformados. Ó Pai Santo. O lavrador é o próprio Senhor que está guardando o fruto da terra. E o fruto é eu, é você. Deus está sendo paciente porque algo precisa acontecer na nossa vida. Há tempo. Eu sou prova disso. As últimas chuvas estão para vir. E ele não vai vir antes da última chuva. Antes que você esteja pronto, perdão. Só que nós não sabemos quando ele vem. Essa restauração não está acontecendo há 2000 anos. Quando a igreja entrou no segundo século, a manifestação do Espírito começou a minguar e desaparecer. Pesquisa para você ver. Não é porque Deus não queria, é porque a igreja foi comprometendo aquilo que deveria ser uma busca intensa de coração, foi se transformando em rituais e costumes.
e a religiosidade devassa. Houve um período de 1000 anos da igreja que foi chamado de período das trevas, e foi mais ou menos até 1500. 500 anos atrás começa o chamado histórico da chamada protestante. A reforma nos fez retornar ao que nós não poderíamos ter abrido mão. Com a reforma houve um mover. Só que durante séculos foram poucas as manifestações do Espírito Santo que se tem notícia, porque o povo estava tão ausente durante esse tempo. Mas eis que o tempo chegou. Já é tempo. Esse movimento, ele se rompeu e ele tá se espalhando cada dia mais pelo mundo. Tá tendo um mover. Você já viu falar no avivamento da Rua Azusa que aconteceu na Califórnia? Em Los Angeles? Foi extraordinário. Foi um mover que pouca gente tem ideia. E isso se disseminou. Voltou a ter o batismo pelo Espírito Santo, os dons, as manifestações. Isso tem pouco mais de um século, porque muito tempo a igreja ficou perdida. E eis que eu e você somos a igreja. Isso tem acontecido e está sendo progressivo. E o maior derramar do Espírito Santo ainda está para acontecer. Vai ter uma colheita como nunca houve na história da igreja. E sem isso ele não volta. Espero que você esteja conseguindo compreender que você faz parte disso. Eu oro para que o Senhor possa ter tocado no seu coração. E eu não sei como é que está a tua vida, que momento você está dela. Mas eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração e você rasgue as vestes espirituais que precisam ser rasgadas para você se apresentar junto a Ele. E o Senhor possa fazer algo extraordinário na sua vida. E que você possa compreender que você faz parte da grande e esperada colheita que o Senhor já nos destinou. Que você seja o fruto bom. Que você seja o fruto bom. Amém? Amém.